Retomamos aqui as nossas avaliações periódicas sobre a conjuntura nacional, as implicações com o desenvolvimento sustentável no Brasil. E neste momento em que estamos vivendo os tempos de Olimpíadas, gostaríamos então de abordar o processo de desenvolvimento político, institucional e econômico do Brasil, sempre com foco na questão do desenvolvimento sustentável, que é a nossa tarefa primordial. Nós iremos hoje colocar umas tintas fortes na nossa avaliação para que possamos evidenciar, né, os limites das situações que estamos vivendo no Brasil em diversas áreas da vida nacional. Na realidade, o Brasil ele entrou em falência. Essa que é a grande verdade. Nós entramos em falência em 3 áreas fundamentais. Nós entramos em falência na área econômica, evidenciada pela crise econômica, que tem sua componente na recessão, inflação, a manutenção da inflação num nível elevado, muito acima do limite superior da banda da inflação, juros estratosféricos, né? Nós estamos com 14% na taxa Selic, alcançamos 470% dos juros dos cartões de crédito. E a maior prova de que a falência ocorreu, econômica, é o governo interino de Michel Temer, logo que assume, em 2, 3 semanas, faz uma avaliação e conclui que o déficit público de 2016 não seriam 60, nem 70, nem 90, nem 100 bilhões de reais, como vinha sinalizando o governo anterior de Dilma. O déficit declarado e enviado para conhecimento do Congresso Nacional foi de 170 bilhões de reais. E para o próximo ano de 2017, recentemente, foi anunciado um déficit de 140 bilhões de reais. Ora, se nós estivéssemos falando de uma empresa ou de um grupo empresarial, né, que alcançasse que atingisse esse grau de inadimplência ou de déficit nas suas contas, teria falido, teria pedido falência. É impossível, uma empresa não pode emitir dinheiro, né? Ou seja, não tem as garantias para poder fazer como faz um Estado, que declara esse déficit, e esse déficit vai ser coberto através da venda de título e vários mecanismos, emissão de dinheiro e captação de recursos no mercado. Mas a falência econômica é evidente. Nós não estamos vivendo uma situação caótica, talvez mais profunda, de estagnação de inflação, estagno de inflação, como foi no passado, como vivenciamos no passado, mas estamos no limite, né? Chegamos muito próximo do fundo do poço. Essa que é a grande verdade. Então, falência econômica. Falência política é muito claro, na medida em que um país, um Estado, né, tem o seu chefe levado a julgamento no parlamento por quebrar regras, supostamente quebrar regras constitucionais, que já está sendo julgada, a presidente Dilma vai ser julgada daqui a 20 dias por crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Chegar a esse ponto é a prova concreta, absolutamente clara, de que vivemos numa situação de falência política. Emergência, é uma situação de emergência, uma situação excepcional, em que temos um presidente interino. Olha, se a situação está nesse quadro, é porque realmente houve uma falência política. Sem contar que o presidente da Câmara,
a Câmara, que é a casa que representa o povo, e ele está agora prestes a sofrer a sua cassação de mandato, né? Isso sem contar inúmeras outras figuras da República, né, que também passaram por situações. O próprio Delcy de Amaral, que era o líder do governo no Congresso, que foi flagrado preso. Isso nos remete à terceira falência, que é a falência moral. Nunca antes nesse país, parafraseando o ex-presidente Lula, se chegou tão perto dos corruptos. Nunca se prendeu tantos corruptos no Brasil como agora na Operação Lava Jato e seus filhotes, como se diz. Figuras importantíssimas do mundo político, do mundo empresarial, em vários segmentos, principalmente em torno da Petrobras e outras estatais, como o caso da Eletronuclear, já é dentro do sistema Eletrobras. Ainda não se aprofundou as investigações em Belo Monte, há investigações a serem feitas em outros segmentos, mas o que já se fez é uma prova contundente de uma nova era na justiça brasileira. De qualquer forma, a dimensão dos escândalos e a dimensão dos crimes praticados em várias modalidades, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, mostra claramente que a terceira componente, a terceira falência, que é a falência moral, ela é uma realidade. Não há como negar. Então nós temos três falências: falência econômica, falência política e falência moral. Ora, precisamos sair dessa situação. O Brasil precisa sair dessa situação. Então, nós temos no Brasil sempre aquela velha frase: o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. Nós tivemos um carnaval e isso de novo ocorreu. Realmente o Brasil para nos meses anteriores do carnaval. Entre o Natal e o carnaval parece que há um amortecimento das atividades. Só que nós temos o carnaval é uma semana no máximo. Só que nesse ano nós temos um carnaval maior, que são as Olimpíadas. Fator, evento extremamente importante para o país, vai trazer benefícios, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil de uma forma geral, até mesmo em termos da recuperação da sua imagem muito arranhada com essas três falências. Mas vai existir um entorpecimento da população. A sociedade brasileira vai estar 90% voltada para isso, né, para as Olimpíadas. E mais uma vez vamos esquecer dos graves problemas que nós citamos, que precisam ser encarados de frente, né? E temos agora, obviamente, a falência política tem uma chance de encontrar um direcionamento a partir do julgamento do impeachment da ex-presidente ou da presidente afastada Dilma Rousseff. Claro que tudo hoje indica que existam mais de 60 votos a favor do impeachment da presidenta. Mas política é igual nuvem, como dizia um famoso político mineiro, né? Aqui em Cuiabá, no momento que eu estou, né, por exemplo, no dia de ontem, o prefeito Mauro Mendes, que era o candidato virtual e praticamente imbatível para a prefeitura de Cuiabá, simplesmente ele abdicou de concorrer ao cargo de prefeito há 2 dias antes da convenção partidária, mostrando que imprevistos podem ocorrer, né? Não iremos comentar esse fato, que não cabe nessa análise. Mas vamos supor que a presidente Dilma, uma mudança de arranjo de nuvens no céu, ela venha a ser absolvida do processo no Senado.
vai voltar à presidência da República toda machucada do jeito que estava. O PT todo corroído por uma série de denúncias e envolvimentos, inclusive do ex-presidente Lula, suspeito e agora colocado como réu na Lava Jato, e o ex-ministro Paulo Bernardo colocado como réu agora na Justiça Federal de São Paulo. Uma série de conjecturas, uma série de exposições, né? A denúncia do casal marqueteiro, né? Que diz que recebeu dinheiro de Caixa 2. Como é que a senhora Dilma voltaria ao poder nesse momento? Seria uma catástrofe, tanto para ela, né? Quanto para o país. Como é que ficaria a governabilidade do país com a volta dela? Ou seja, esse processo do impeachment já perdeu até aquele sentido do julgamento das pedaladas fiscais, dos decretos, já se tornou um julgamento que todos os políticos hoje já dizem, é um julgamento essencialmente político, onde simplesmente nós iremos decidir se voltamos com a presidente Dilma ou não voltamos do ponto de vista político. E a volta dela seria um grande desastre, né? Nada a ver com a questão político-partidária no Brasil, mas é que o processo é tão traumático, houve um acirramento tão grande de posições, inclusive levando a uma divisão muito séria na sociedade brasileira, amigos desconhecendo amigos, parentes desconhecendo parentes, que precisa ser reparado. Não há fundamento que justifique esse radicalismo, até porque as forças que estavam governando o Brasil até 2 anos atrás eram as mesmas que hoje se apresentam num confronto, né? O certo é, assim como nos Estados Unidos, no Clube Wall Street, assim como no Brasil, a partir das manifestações de 2013, estes fenômenos, eles dizem o seguinte: nós não queremos o que está aí. Em outras palavras, esse sistema político não nos representa. Não se colocou o que as manifestações não apontaram exatamente o que querem em troca, o que querem para substituir isso que está aí. Mas a mensagem é muito clara. E os políticos sabem disso. Só que os políticos, eles são produtos do tal sistema democrático, né? Que se diz que todos os outros sistemas políticos seriam piores que a democracia, então menos pior a democracia. Mas há a democracia ruim, que é capaz de colocar representantes que depois a sociedade diz que não os representa. Então há uma distorção nisso, é a hora fundamental de fazer um dos caminhos para fazer o resgate dessa falência política, é fazer a reforma política. Há que se fazer, não sei, eu não seria capaz de dizer hoje de que forma, mas é claro que o sistema político falido do jeito que está não vai dar sustentação para uma recuperação econômica nem a recuperação moral. Se continuarmos a termos esse mesmo sistema de escolha de políticos, né? Seria melhor, por exemplo, não ter eleição. Por quê? Os representantes, a maioria dos representantes que estão hoje nos parlamentos, tanto no nível federal, estadual, municipal, eles são produto das articulações dentro dos partidos, principalmente pelas oligarquias. São poucos os candidatos que não têm ligações com oligarquias, com forças poderosas, com poder econômico, que agora vai diminuir com a questão da proibição do financiamento da campanha por empresas, doações de empresa para as campanhas. Então, talvez fosse mais econômico não ter eleição e periodicamente os partidos indicavam então os parlamentares. Seria mais fácil, já que é praticamente isso que ocorre na prática, né? É um caciquismo, é o clientelismo, é a compra de voto, é o caixa 2, são os caciques, são as oligarquias. Esse arranjo que determina a conformação do parlamento, para defender seus próprios interesses. Isso está muito claro para a sociedade. Por isso esse não retumbante
vocês não nos representam, que fica claro para a sociedade, agora com as redes sociais, com a transmissão ao vivo das sessões do Congresso, com a transmissão ao vivo dos julgamentos no STF, a sociedade passa a enxergar que aquilo ali é uma montagem, é uma representação, mas que não atende à defesa dos nossos interesses. Esse que é o resultado prático dessas manifestações. Portanto, rediscutir o nosso sistema político é tarefa fundamental depois que passaram esses 2 carnavais, né? No bom sentido, né? Carnaval é importante, Olimpíada é importante, mas a dimensão, os problemas do país têm que estar acima disso. Nós temos que elevar o patamar político desse país, né? Não podemos aceitar agora que, por exemplo, político só trabalha de terça até quinta, né? Tem que trabalhar de segunda a sexta, como todo mundo. Sábado e domingo ele vai fazer a sua base, né? Bem, então, vamos estabelecer esta colocação para a busca de um novo quadro, de uma nova conjuntura socioeconômica no Brasil, com participação. Por isso que eu estou falando que é muito fácil se omitir, né? É muito fácil. Quando a gente coloca a nossa opinião, nós somos muito criticados, né? Há opinião divergente sobre tudo, e é importante que haja opinião divergente sobre tudo. Mas se a gente não se posiciona, não se coloca, por exemplo, na questão do parlamentarismo, o Brasil está, na minha opinião, maduro para a implantação do parlamentarismo, de substituição a esse presidencialismo de coalizão que deu no que deu. Porque no parlamentarismo, a liderança, o líder, o governante, que fraqueja, que falha, que comete abusos ou que comete atos de desvio de conduta, ele é mais facilmente afastado. E, com isso, o poder fica mais perto do povo. O presidencialismo brasileiro, ele só teve traumas. Getúlio Vargas suicidou. Existiam muitas outras formas de fazer a integração regional do Brasil sem precisar levar a capital para lá. Ainda mais na concepção que foi feita aquilo ali numa forma meio que uma capital socialista, sem nenhum demérito de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer, mas aquilo é uma concepção quase que castelar, né, medieval, das cidades satélites em volta de Brasília e o poder, com aquela pompa, né? Era melhor o Rio de Janeiro, muito mais bonito, tanto que quem vem para o Brasil chega onde? Chega no Rio de Janeiro, que continua sendo um centro de poder, um centro importante de turismo, de cultura, né? Dali se irradia muita coisa da cultura brasileira, sem demérito para as outras culturas, como a nordestina, a própria cultura aqui do Centro-Oeste, né? A cultura caipira. Mas foi traumático, né? Foi traumático. Brasília, ilha de pessoas, milhares de pessoas para lá, tinha outras alternativas. Agora se louva, sem se olhar, sem fazer o olhar crítico. E quando se faz o olhar crítico, somos atacados. O Juscelino foi um grande presidente. Foi um grande presidente, ninguém tem nada contra. Após ele, vem Jânio, que renuncia. Jango assume obrigado a se submeter a um parlamentarismo que foi implantado da noite para o dia e logo depois revogado, né? E depois o golpe militar, 20 anos de ditadura, entra depois o primeiro presidente civil eleito indiretamente, o presidente José Sarney, essa figura que nós estamos vendo aí nas gravações, como diz, todo mundo sabia, claro, né? Das articulações sarneyanas, né? Ou sarneístas, né? Depois ganha a eleição presidencial o Collor, uma disputa acirrada com Lula, e dá no que dá, morte de PC Faria, Collor caçado. A única estabilidade que tivemos foi Itamar, que sabiamente conseguiu articular, né, mineiramente um governo relativamente competente, sem sair um pouco da tradição do loteamento político. Fernando Henrique herda essa estabilidade e consegue avançar
fazer algumas reformas que até hoje são importantes, uma questão do plano real, simbolizada pelo plano real, e uma liberalização da economia. Lula vem, herda também a herança do Fernando Henrique, e depois a ratifica de maldita, mas pratica o mesmo sistema econômico e o mesmo sistema jurídico, né? Aprofunda na questão dos benefícios sociais, só que vai muito além, se perde no meio do caminho. Vem a crise econômica de 2008, Dilma se recusa a sair do poder e mete os pés pelas mãos porque não teve condição, não teve capacidade de entender o momento econômico e político do mundo, né? Vai além da capacidade do Estado de assumir compromissos financeiros e gasta mais do que arrecada, obriga os bancos oficiais a bancarem programas e projetos que eram discutíveis ou que já não eram mais autossustentáveis, e a sustentabilidade econômica do país entra em colapso, gerando tudo isso que nós estamos vendo hoje e expondo essas três falências que precisam ser encaradas de frente pelo povo brasileiro. A sociedade brasileira não pode se omitir perante essas três falências, porque se não resolvermos isso, nosso caminho poderá ser o pior caminho, que a gente não sabe aonde vai dar.